Olá pessoal, mais um vídeo do História para Enem. Hoje vamos falar sobre o mercantilismo, a riqueza e poder para o Estado. O objetivo da aula hoje é compreender o mercantilismo como um conjunto de práticas e princípios econômicos adotados pelos Estados nacionais modernos e também identificar as principais características do mercantilismo para a economia atual. É importante lembrar que muitos confundem o termo mercantilismo como início do capitalismo. Na verdade, o correto é diferenciar os dois termos, porque quando falamos de mercantilismo, falamos do período colonial. Então, você lembra quais as características dos Estados nacionais modernos? Você sabe qual a classe social passou a se dedicar ao comércio na passagem da Idade Média para a moderna? As principais características dos Estados nacionais modernos foram o regime monárquico, a delimitação das fronteiras e territórios nacionais, a instituição de uma moeda e leis comuns para todo o reino, e na passagem da Idade Medieval à moderna, a classe social que passou a se dedicar ao comércio foi a burguesia. Aqui faz algumas ponderações, porque a América Latina é a região mais desigual do planeta. Você considera o Brasil um país rico de recursos naturais. Muitos historiadores apontam a questão da pobreza no Brasil e em outros países da América Latina, principalmente pelo modelo de colonização que nós tivemos, que é uma colonização de exploração, enquanto países como os Estados Unidos e o Canadá foram colônias de povoamento. Então, o mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas que se efetivou a partir do acúmulo de metais preciosos na Europa. Conhecer o seu contexto histórico nos permite identificar as bases do acúmulo de riquezas materiais defendido no sistema capitalista. Só que, mais uma vez, eu pondero que a questão de você comparar o mercantilismo com o capitalismo é bastante temerária, principalmente porque quando a gente fala de mercantilismo, a gente está falando do período colonial, que tem um contexto bem diferente do contexto capitalista, porque na questão, no desenvolvimento do sistema capitalista, a gente começa a ver algumas questões, por exemplo, como direitos sociais, a questão do direito trabalhista e principalmente da aproximação da população na política, como o caso, por exemplo, dos movimentos que a gente vê na Revolução Industrial, como o movimento ludista, enfim, algumas questões sobre questão de direitos sociais, que é bem diferente do mercantilismo. Então, o mercantilismo ele é uma questão de que, com forte intervenção no Estado na economia, o mercantilismo visava fortalecer os Estados nacionais modernos. E há um conjunto de ideias e práticas econômicas que as monarquias absolutistas europeias adotaram para enriquecer e fortalecer os Estados nacionais modernos. A partir disso, a gente vê algumas características do mercantilismo, como o metalismo, que é a procura de metais preciosos, como o ouro e a prata, como mostra ali ao lado, o ouro cunhado durante o reinado do rei Dom Emanuel de Portugal. Algumas características do mercantilismo: a gente vê o protecionismo, um incentivo ao comércio, a manufaturas nacionais, protegendo da concorrência estrangeira, com aumento de impostos sobre os produtos importados, e há um pacto colonial, que as colônias deveriam comercializar exclusivamente com as suas metrópoles. No caso do Brasil, comercializava exclusivamente com Portugal, e Espanha com as colônias espanholas com a Espanha. Então, o mercantilismo ele baseia-se na questão de uma balança comercial favorável, principalmente com a questão do aumento de exportações, uma redução das importações e aumento das exportações, um acúmulo do ouro e da prata no reino. No caso do metalismo espanhol, do rei Filipe II, predominou o metalismo. A Espanha buscou acumular metais preciosos, impondo a exploração de trabalho dos indígenas na América. A gente vê o protecionismo francês e inglês, Na França e na Inglaterra predominou o protecionismo, com Elizabeth I empenhou-se em incentivar o comércio inglês, aumentou o imposto dos produtos estrangeiros
e protegeu a indústria naval e a mineração. A Rainha Elizabeth I concedeu o título a um corsário. Também a gente vê a questão do surgimento da burguesia, né? As medidas mercantilistas dos reis absolutistas fortaleceram os estados nacionais e ao mesmo tempo promoveram o crescimento de um grupo social que lucrava com o comércio, a burguesia mercantil. A partir disso, né, no caso aqui fala de um comerciante, Thomas Gresham, mas a partir disso que a gente vê principalmente a burguesia se aproximando da política, né, adquirindo direitos como o direito político e participando mais ativamente da vida social de cada país. Então, retomando as ideias que falamos durante a aula, compreendemos o significado das relações entre o absolutismo e o mercantilismo para a consolidação dos Estados nacionais europeus e também identificamos as características do mercantilismo.